Muito bem, chegou o momento de nós colocarmos a pessoa dentro das abas, né? Então eu estou aqui com as abas aparecendo no meu dispositivo. E nós agora vamos comparar a parte visual com o que nós temos no código, tá? Então aqui no código eu tenho esse arquivo, né? Eu vou pressionar e pedir para ele ficar aberto. Vou pressionar aqui com o botão direito e vou pedir para ele fechar os demais, tá? Fechar os outros. Pronto, ficar só com esse aqui aberto. Daí vamos analisar agora o código dele, tá bom? Bom, primeiramente nós temos aqui um estilo, né? Esse estilo aqui é aquele que é definido quando o usuário ele clica aqui, ó. Daí aparece ícones de texto, apenas os ícones, apenas o texto, tá? Então, é esse carinha aqui, ó. Tá? Essa classe, esse enum, no caso, que está controlando isso daí. Então, nós temos uma classe página. Essa classe página, ela recebe um ícone e um texto. E nós temos uma lista de páginas. No caso, essa page aqui é cada uma das abas, tá? Então, nós temos uma lista de abas aqui. Daí nós instanciamos algumas abas dentro dessa lista, né? Que ela recebe o ícone e o texto, tá? Então, se nós verificarmos a primeira aba lá, vai ser essa Triumph aí. Voltando aqui, ó. A primeira aba é essa Triumph, tá? E essa estrela é esse ícone aqui, ó. E assim sucessivamente, né? Até nós chegarmos nesse ícone cake, que é o bolo, e a descrição cake. Se nós analisarmos lá na aplicação, vai ser o último, né? Estou passando aqui no dispositivo. Então, a última aba é essa aba cake, ó, tá? Com a descrição cake e o ícone cake. Abaixo dessa lista, daí nós começamos aqui o nosso controle, né? Primeiro, temos essa Scrollable Tabs Demo, estendendo de um Stateful Widget, tá? E aí nós vamos criar o estado desse Stateful Widget aqui embaixo, tá bom? Esse estado, né, ele vai ter um controller, só que esse aqui é um controller local, só para controlar as abas, tá? Ele é do tipo Tab Controller. Esse controller, né, é quem coordena a seleção entre Tab Bar e Tab Bar View, tá? Muito bem. Daí nós começamos definindo o nosso estilo aqui como ícones de texto. Lembrando que esse estilo aqui está definido logo ali em cima, né? É esse enum, tá? Começamos com o ícone de texto. E temos um Custom Indicator, mas lá embaixo nós vamos ver o que é esse Custom Indicator, tá? No init state, nós chamamos o init state do super, né, da classe Py, e instanciamos o nosso controller aqui, tá? No nosso controller, né, nós precisamos informar para ele o seguinte, ó, se eu pressionar aqui o Ctrl Shift barra de espaços, nós precisamos de um índice inicial e também precisamos do tamanho, né, a quantidade de abas que nós vamos ter. Então, o índice inicial eu passo esse vsync, né, esse vsync aí, ele cria um objeto que gerencia o estado requerido pela tab bar e pela tab view. E no tamanho, eu passo o tamanho da lista all pages, tá bom? Muito bem. No meu dispose, eu me livro do controller e chamo o dispose do super. No change demo style, eu vou mudar o estilo do demo de acordo com o que for passado aqui, tá? Isso aqui vai vir daquele menu, né? Do menu onde nós temos ícone, ícone texto e apenas texto, tá? No get indicator, isso aqui agora é uma decoração. Então, se custom indicator for false, né? Ele vai retornar um underline tab indicator. E o que é isso? Se você pressionar aqui um F12 em cima dele, você vem para cá para a implementação dele, que está dentro de material.
E ele apenas coloca uma linha horizontal, ele desenha uma linha horizontal debaixo da aba selecionada, tá? Depois nós temos aqui a troca dos estilos, né? Utilizamos um switch para nós conseguirmos trocar entre os estilos. Daí, caso o estilo selecionado seja ícone e texto, ele vai aplicar um determinado padrão aqui na decoração, no layout, né? Em como isso vai parecer para o usuário, tá? Em suma, ele vai criar alguns widgets, né? Ele vai utilizar alguns widgets como o Shape Decoration e esse Rounded Rectangle Border, tá? Para criar, né? Aquela caixinha que nós vimos, tá? Vai ficar o ícone e o texto, né? Daí, se for apenas os ícones, ele vai criar uma borda circular. Nós vimos lá quando nós deixamos apenas o ícone, que fica tipo uma borda, né, em volta do ícone, parecido com um círculo, tá? E se for apenas o texto, ele também vai criar uma decoração, tipo um shape, né? Vai ficar como se fosse um retângulo ou um quadrado arredondado, com as bordas arredondadas, tá? Todo esse controle está sendo feito aqui. Você pode ir alterando as cores, alterando os valores aqui de largura para você ver como é que isso vai parecendo na aplicação, tá? Eu não vou mexer nesse código, nós vamos aproveitar da forma como ele se encontra aqui para fazer essa decoração visual ali das abas, tá bom? Muito bem, finalmente nós temos o nosso método build. Aqui no método build eu vou ter um scaffold, vou ter uma barra de aplicação, né? E nessa barra está aparecendo aí Scrollable Tabs. Daí eu renomeei, comentei, né? De fato, comentei essa linha de código. E essa linha de código ela é referente a esse cara aqui, ó, tá? Eu estou mostrando aqui as abas na aplicação Flutter Gallery, tá? Então eu comentei esse cara. Esse carinha aqui é o que está nessa linha, tá bom? Foi comentado, né? Daí eu tenho um icon button. Esse icon button ele aparece com esse very satisfied, que é esse cara aqui, ó. Aí para que ele serve? Vou clicar nele para a gente ver. Cliquei nele, ele altera exatamente a visualização, né, o layout aqui de cada uma das abas. Ou ele coloca linha, ou ele desenha algo em volta da aba, né? E dependendo de como é a aba, né, se for apenas o ícone, ele vai colocar um círculo, ó, tá? Ou então uma linha embaixo, né? Se for apenas o texto, ou ele coloca a linha embaixo, ou ele desenha aquele retângulozinho arredondado, né? Esse controle, esse código aí, ele está definido logo aqui em cima. A gente acabou de ver esse código aqui, tá? Então, quando você vier nesse botãozinho que tem esse ícone, veja que no onPressed dele, ele está apenas alterando o Custom Indicator, né? Só que ele altera o Custom Indicator de false para true e de true para false dentro de um set state. Aí quando ele faz isso, ele vem aqui e verifica, olha, o Custom Indicator é false. Se ele for false, ele retorna apenas a linha embaixo da aba. Se ele for true, aí dependendo do estilo que você selecionou, né, se é ícone e texto, se é apenas ícone ou se é apenas texto, ele vai desenhar alguma coisa em volta da aba, tá bom? Muito bem, vamos deixar esse botãozinho aí, tá? Descendo mais um pouco, passamos por esse aqui, nós temos um menu pop-up, tá? Esse menu pop-up é esse aqui, ó. Ok? Eu também vou deixar esse menu pop-up aí, não vou mexer nele, tá? O que é que esse menu ele faz? O onSelected dele vai ser esse change demo style, ok? Ele chama esse cara aqui, ó, tá? Quando ele chama esse método, né, ele novamente vai no set state, ou seja, ele reconstrói a tela, né, aplicando o novo estilo que foi passado aqui para
a variável DemoStyle, que está definida aqui, ó, tá? Ela começa sendo ícone texto, mas dependendo do que você alterar lá, né, selecionar naquele menu, naquele pop-up menu, as abas vão ter uma aparência diferente, tá? Voltando lá para onde nós estávamos, que é aqui, né? Então, todo esse controle aqui, ó, tá? É apenas para nós alterarmos o layout ali da nossa aba, das nossas abas, né? As opções do meu pop-up menu são ícone texto, ícone apenas e texto apenas, tá? Então, eu tenho um pop-up menu button. Dentro desse pop-up menu button, eu vou ter uma série de pop-up menu itens, tá? Ok, logo abaixo disso, no bottom, né, veja que eu estou dentro de um scaffold. Dentro do scaffold eu tenho a app bar. Na app bar eu tenho um menu, um botão de ícone, tenho o pop-up menu, tem o título dela também, né? E no bottom eu tenho uma tab bar. Aí aqui eu começo a controlar a minha aba, né? As minhas abas, tá? O controle da minha tab bar é aquele que eu defini lá em cima. Is scrollable, eu coloco true, então é possível navegar pela aba, né? Utilizando aí, o usuário vai utilizar o dedo, eu utilizei o mouse aqui no dispositivo, tá? E ele vai para lá e para cá, consegue navegar. O indicator define a aparência da aba selecionada. Quem é que vai definir? O método getIndicator. F12 em cima dele, tá aqui o método getIndicator. É aquele lá que a gente já analisou, né? Se o custo do indicator é falso, ele retorna só uma linha, senão ele vai desenhar a aba da forma como nós já vimos aí, tá? Voltando para cá, agora nós temos as abas. Como é que eu faço as minhas abas, né? As minhas abas, veja que é uma lista de widgets, ok? Nós estamos vendo aqui em cima, tá? Então eu vou pegar a lista All Pages, vou pegar o map dessa lista All Pages com um generic para tab, tá bom? Sendo que as abas que eu vou criar, né, dentro dessa lista de abas aqui, ó, tá? Dentro dessa lista de tabs, né, uma lista de widgets, tá? Do tipo tab, como nós estamos fazendo aqui, elas vão depender do que está selecionado no meu estilo, tá bom? Então, se o meu estilo for ícones e texto, eu vou criar a aba passando o texto e o ícone. Se o meu estilo for apenas o ícone, eu vou criar a aba passando apenas o ícone. E se o meu estilo for apenas o texto, eu vou criar a aba passando apenas o texto, né? E eu consigo fazer isso porque quando eu vou instanciar tab, se eu pressionar F12 aqui, né, você vai ver que ela tem um construtor que recebe alguns parâmetros nomeados, né? Texto, ícone, child, ó. Como esses parâmetros eles estão entre chaves, tá? Eu posso utilizar esses parâmetros nomeando-os, como eu estou fazendo aqui, ó. Text, aí eu digo quem é. Icon, aí eu digo quem é. E não importa a ordem, poderia colocar icon antes de text, text depois de icon, tá? O tab está esperando esses parâmetros de forma nomeada. O que eu não posso fazer é isso, ó. Passar dessa forma, porque ele não sabe para quem é que eu quero passar page.text, tá? Tenho que nomear o parâmetro para onde eu quero que vá. Muito bem, aí no final disso tudo eu converto isso para list, to list, né? Muito bem. Aí no body, tá? No body do nosso scaffold eu vou ter uma tab bar view. O controle dessa tab bar view é o nosso mesmo controle que nós definimos lá em cima. E os filhos dessa tab bar view vai ser novamente nosso all pages, que é uma lista de páginas ou de abas que foi definido lá em cima, né? Pegando o mapa desse cara aqui, agora vai ser um mapa de widgets, tá bom? A gente passa a página para cá e começa a desenhar o conteúdo de cada aba, tá? No caso aqui o que está acontecendo, né, é que dentro de cada aba, dentro do conteúdo dela agora, não é mais no título dela, tá?
ele está criando um cartão. O filho desse cartão é um centro. Dentro desse centro eu tenho um ícone. É o mesmo ícone que eu defini para minha página, tá? E eu coloco o tamanho dele 128. É por causa disso que quando nós estamos navegando, né? Se estiver definido aqui para ícone e texto, por exemplo, nós vemos o ícone aqui em cima, ó, e ele aqui embaixo, tá? É o mesmo ícone que está aparecendo aqui, ó, está aparecendo aqui embaixo, no conteúdo, ó. Legal? Claro que aqui nós não vamos querer mostrar esse ícone, nós vamos querer mostrar o conteúdo ou uma página que nós definimos previamente, né? Voltando lá então, depois disso tudo, acabou-se, tá? Esse então é o controle da aba, né? O que é que nós temos que fazer agora? Temos que alterar esse cara para ele trabalhar de acordo com o que nós queremos para a página pessoa, ou a tela pessoa, vamos chamar assim, né? Tela pessoa que envolve a criação de várias páginas, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, né, é alterar o nome desse arquivo. Vamos alterar para pessoa page, tá? Eu não vou chamar de pessoa lista page ou pessoa persist page, ela vai ser a pessoa page, tá bom? É ela que controla a persistência, né, da página pessoa ou da tela pessoa, tá? Então aqui, ó, pessoa page. Na verdade, eu nem vou precisar desse cara aqui, tá? O pessoa page não vai ser chamado daqui, tá bom? Vai ser chamado pessoa lista page. Então pronto. Voltemos para cá. Agora vamos começar a mexer nos nomes aqui dentro, né? Por exemplo, page. Page não é um nome muito bom para o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos chamando as páginas aqui de page, né? Banco, lista, page. Daí eu tenho class page, que vai ser confuso. Na verdade, esse page aqui se refere a uma aba. Então nós vamos alterar esse nome para aba, tá? Vou pressionar Ctrl H, em cima desse page, Ctrl H, e eu quero que ele se chame aba. Alterei todo mundo, prontinho. Um outro controle que eu vou querer ter aqui é saber se essa aba ela vai ser visible, né? Porque em determinados momentos a pessoa vai ser pessoa física, então eu não quero mostrar a aba da pessoa jurídica. Em outros momentos, vai ser uma pessoa jurídica, eu não quero mostrar a pessoa física. Vou precisar de um this.visible aqui e vou criar um final all visible aqui, tá? Eu também vou querer saber quem é a página dessa aba. Aí sim, eu tenho um this.page. E aqui eu tenho um final widget page. Sendo que esse widget aqui é maiúsculo, tá? Pronto, daí all pages eu vou alterar para todas as abas. Alterei, perfeito. Então agora eu tenho uma lista de aba, aqui ó, e eu tenho uma variável todas as abas, que é desse tipo, tá? Muito bem. Essa minha lista de abas, tá? Eu vou começar ela assim, ó, vazia. Porque essas abas, elas não vão estar aqui, tá? Eu vou comentar esse cara aqui por enquanto, pra gente ter só como referência, tá bom? E aqui embaixo dela, eu vou criar essa lista chamada abas ativas, tá? O que é que essa lista abas ativas ela vai fazer? Né? Deixa eu matar aqui a aplicação. Pronto. A lista abas ativas, né, ela vai começar com um retorno sendo uma lista vazia, daí ela vai varrer todas as abas definidas aqui, nós vamos definir mais lá embaixo, tá? E ela vai retornar apenas aquelas que tiverem visible true, tá? Então, se eu conseguir implementar isso daqui, e selecionar a pessoa física lá no tipo da pessoa, eu posso nesse momento marcar a aba pessoa jurídica como visible false e chamar um set state. Daí a pessoa jurídica, a aba dela vai desaparecer, a pessoa física vai aparecer e vice-versa, tá? Então o esquema aqui é para nós
deixarmos a aba pessoa física visible se o tipo da pessoa for física e a aba pessoa jurídica visible se o tipo da pessoa for jurídica, tá bom? Muito bem, vamos continuar. Outra coisa que eu tenho que mudar é esse nome aqui, né? Nossa classe vai ser pessoa page. Ok. Essa rota aqui eu não preciso dela. Vou ter apenas o create state aqui dentro. Esse init state é o lugar ideal para nós adicionarmos as nossas abas, tá? Então, todas as abas, ponto, clear, primeiramente, a gente limpa, né, as nossas abas, daí a gente começa a adicionar aqui agora, tá? Como é que vai ser isso? Todas as abas, ponto, add. Aí eu adiciono aqui um valor, né? Esse valor que eu vou adicionar é um valor do tipo aba, é parecido com o que nós temos aqui, ó, tá? Então, nós podemos alterar aqui, por exemplo, esse ícone para receipt. É um ícone bom para os detalhes. Aí eu coloco o texto detalhes. Depois do texto, o que é que vem? Vem o visible, vou colocar true. Depois do visible vem a página. A página eu vou colocar nula por enquanto, tá bom? Ele está esperando parâmetros nomeados, deixa eu ver. Isso mesmo, está esperando parâmetros nomeados, tá? Então vamos voltar lá. Como ele espera parâmetros nomeados, eu tenho que colocar aqui, ó, visible true, page null. Ok? Muito bem. Detalhes, né? Daí nós temos aqui pessoa física, temos pessoa jurídica, temos contatos, endereços e telefones. Ok? A pessoa física, ela vai começar sendo false, tá? Para você ver como ela não vai aparecer quando nós fizermos esse controle. Aí vamos mudar os ícones aqui agora, né? Esse aqui eu vou colocar person, esse aqui eu vou colocar business, nesse eu vou colocar group, falta endereço, telefone, eu vou colocar o fone e endereços eu vou colocar place, tá? Muito bem. Tá aí o íconezinho que vai aparecer. Agora, quando eu criar o meu controller, né, o meu tab controller, eu não posso passar o tamanho de todas as abas, tá? Por que não? Porque eu vou pegar as abas de acordo com as abas ativas aqui, ó, tá? As abas ativas me retornam uma lista de abas, né? E ela vai me retornar apenas aquelas abas que visible é igual a true, tá? No meu caso aqui, posso até tirar esses caras aqui agora. As minhas abas ativas, né? Todas as abas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 como length de todas as abas. Mas eu tenho apenas 5 como length de abas ativas, ok? Por quê? Porque o meu pessoa física está definido para false ali, ó. O visible dele, tá? Ele não vai aparecer. Continuemos então. Dispose e change demo style é a mesma coisa, não vou mexer nisso daí. Todo esse controle aqui para alterar o estilo, né, da aba, do título ali de cada aba, também não vou mexer, vai ficar do jeito que está. Agora vamos analisar o código build. Aqui sim nós temos que alterar algumas coisas, né? Por exemplo, o título da tela, que vai ser pessoa, esse cara aqui sai.
Daí aquele nosso botãozinho lá que tem aquela carinha, né? Very satisfied, aquela carinha sorrindo, eu vou deixar também. Depois você pode mudar esse ícone para o que você quiser ou remover esse controle e deixar só as abas do jeito que elas são, mesmo com uma linha embaixo, tá? Se você quiser mudar isso daí, só você tirar todo esse controle aqui, ó, esse código todinho sai, vai embora esse get indicator e você vai ter as abas simples, tá bom? Muito bem, então esse icon button eu deixo ele aí, pop-up menu button eu deixo ele aí, mas altero aqui os textos, né? Então eu vou colocar ícones e texto, aqui apenas ícones e aqui apenas texto. Muito bem. Feito isso, aqui no meu bottom tab bar, a única coisa que eu tenho que mudar é isso aqui, ó. No lugar de todas as abas, eu chamo abas ativas, tá? Eu mudo aqui e mudo aqui também, ó. Tá? Abas ativas. Tá? E esse código aqui, né, do que vai aparecer dentro da aba, não precisa ter, tá bom? No entanto, como vai ficar um exercício para você implementar algumas abas, né, eu vou deixar esse código aí para ele ficar mostrando o ícone dentro da aba, tá bom? Para não ficar a aba branca sem nada dentro dela. Perfeito, tá aí. Nossa página da pessoa, das abas, né, da tela pessoa, tá quase no jeito, né? Agora nós precisamos começar a colocar as páginas aqui dentro, ó, tá? É o que nós vamos fazer a seguir.